Sobre saúde, aqui no Jornal da Manhã, a saúde com a chegada do inverno gera uma grande preocupação nas autoridades. São Paulo está tendo que lidar com casos de Covid, gripe, varíola dos macacos, a dengue, entre outras doenças. E para esclarecer essas preocupações, nós conversamos agora com o secretário estadual de Saúde de São Paulo, o infectologista Jean Gorenstein. Secretário, bom dia, obrigado pela presença aqui nesse domingo. Bom dia, Vitor, Zé Maria, Kalina e a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. É um prazer falar com vocês nessa manhã. Secretário, trouxemos há pouco aqui a notícia de que foi confirmado aqui em São Paulo o segundo caso da varíola dos macacos. Queria que o senhor nos trouxesse mais informações sobre isso e detalhasse como se dá a transmissão, porque essa é a grande preocupação, especialmente de quem está aqui nos acompanhando. Como que se contrai a varíola dos macacos, como se proteger dela? Queria que o senhor trouxesse todos esses detalhes para a gente, por gentileza. Bom, fazer um histórico rápido do que acontece e o que é a varíola dos macacos. A varíola dos macacos, ela é uma doença que está endêmica, ou seja, ela já existe na África Central, foi transferida para o continente europeu por macacos, por isso que acabou erroneamente sendo colocada como varíola dos macacos, mas na verdade é um vírus que nós acabamos identificando como monkeypox. A transmissão desse vírus ocorre de pessoa a pessoa para contatos próximos, sejam eles através das gotículas de saliva, por isso o contato apenas próximo de quem está perto daquele que fala, tosse ou espirra, e o contato diretamente relacionado com as lesões de pele que são ricamente possuidoras do vírus. Portanto, nós não teremos de forma alguma o que tivemos com a Covid, que nós tivemos esse espalhamento que tecnicamente se chama de spread. Rapidamente esse vírus seria transmitido para a Covid para várias pessoas, muitas das quais até mais distantes, 1 metro, 1,5 metro. Então, nesse caso, são para pessoas contactantes. O que nós tivemos é que, muito possivelmente, alguém da região da África Central foi para a Europa, especialmente para países como Portugal e Espanha, e acabou tendo contato próximo com pessoas. E por isso hoje nós temos aproximadamente 900 pessoas em 29 países do mundo que estiveram nessas regiões e que acabaram retornando para ao seu país de origem e levando a doença. Nós temos hoje o segundo caso confirmado aqui no Brasil, também com histórico de viagens, assim como o primeiro caso que foi identificado no Instituto Emílio Ribas, de viagem tanto a Portugal quanto para a Espanha. A diferença desse caso é um rapaz de 29 anos que mora na região metropolitana de Campinas, no município próximo, e que iniciou esses sintomas ainda na Espanha. Procurou autoridades médicas lá, foram feitos exames, coletado material dessas lesões e ele voltou ao Brasil. Quando ele aqui chega, o diagnóstico é estabelecido. Imediatamente, tanto a Anvisa, a Organização Mundial de Saúde, a Secretaria de Estado de São Paulo são acionadas e inicia-se, portanto, uma medida de proteção e de prevenção, tanto para colocar em isolamento e deixá-los todos aqueles que estiveram no seu entorno em quarentena, exatamente observando se vão evoluir com sintomas ou não. Imediato também foi feito a identificação de todas aquelas pessoas que estiverem em contato com ele na aeronave, durante o voo. Já foram identificadas, são 3 pessoas que estavam próximas e essas também já estão sendo monitoradas pelas suas vigilâncias municipais em suas cidades. Oi, secretário, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor a gravidade dessa doença, se ela é muito grave, se a gente tem que se preocupar. Bom dia, Kalina. Desses 900 casos que nós temos pelo mundo, todos estão muito bem. É óbvio que isso está intimamente relacionado à sua condição clínica. Então, pessoas que têm algum problema na sua imunidade ou problemas de saúde severos podem ter um quadro eventualmente mais grave e fatal. Mas isso não é o que é o comum. Isso entra num percentual muito menor. Doutor, queria que o senhor falasse também sobre a dengue, né? Porque a gente teve um aumento expressivo nos casos de dengue aqui em São Paulo nos últimos meses. A que o senhor atribui isso e o que precisa ser feito?
Na verdade, historicamente, nós temos a cada 3, 4 anos uma elevação do número de casos. Isso é natural, faz parte do ciclo da dengue, e isso se deve exatamente a uma baixa da circulação de vírus numa determinada região, no caso, em todo o país, não é só em São Paulo, fazendo então com que nesse período de 3 ou 4 anos, desensibilize as pessoas e volte a ter a doença. Então, nesse caso, nós tivemos, no ano passado, 104 mil casos até esse período. Temos hoje 197 mil casos. Portanto, uma elevação do número de casos, especialmente em 190 municípios do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 645 municípios. Então, fizemos agora, nas últimas semanas, um aporte de mais de 11 milhões de reais para esses municípios, no sentido de intensificar as vigilâncias, identificar locais de deposição de ovos do mosquito, definir políticas locais para a população reconhecer quais são os locais de risco e também estarem colaborando com as prefeituras e, por outro lado, também fazendo com que as próprias equipes de saúde sejam orientadas com relação a diferenciar o que é dengue e o que é Covid, por exemplo. O que vinha acontecendo muitas vezes, a própria população, ela se colocava numa condição, falava, eu estou com dor no corpo, febre, dor de cabeça, isso é Covid. Na verdade, realmente, febre, dor de cabeça e dor no corpo fazem parte da Covid, mas ela sempre tem um quadro respiratório, sempre tem tosse, sempre tem nariz entupido, sempre tem dor de garganta, algo que a dengue não tem. Então é importante que mesmo essas equipes de saúde estejam orientando a população em conjunto e também identifiquem que eventualmente esses indivíduos podem evoluir de uma forma grave, fazendo as nossas, infelizmente, as dengues hemorrágicas, que são a dengue complicada e tardia. Zé Maria, sua pergunta? Assusta, as viroses maltratam o corpo, né, doutor? Secretário, voltando à varíola dos macacos, assusta, porque a varíola foi a maior epidemia do mundo, da história da humanidade, né, e que inclusive originou a vacina. É o caso agora de uma vacinação em massa, secretário? Na verdade, ele não é propriamente aquele vírus da varíola que nós tínhamos. Ele é da mesma família, porém, tem uma resposta cruzada com quem tomou a vacina pregressamente. O último ano que foi dado a vacina foi no início da década de 80. Portanto, quando até então havia sido erradicada no mundo. Nesse momento, existe até uma discussão do próprio Ministério da Saúde do quanto valeria a pena estar conversando com autoridades sanitárias lá da China e empresas da China que produzam a vacina para esse vírus, no sentido de fazer um isolamento dos contactantes, não obrigatoriamente fazendo um grande mutirão de vacinação em massa. Agora, doutora, a respeito da Covid-19 aqui no estado de São Paulo, gostaria que o senhor desse o cenário da Covid e as campanhas de vacinação. Eu estou louca para tomar minha 4ª dose e eu gostaria de saber, eu tenho 34 anos, existe previsão? Na verdade, nós tivemos um incremento do número de casos de dengue, de Covid, e dentro dessa elevação de casos, de forma consequente, tivemos uma elevação do número de internações. Esse número de internações, hoje, temos 3.600 pessoas internadas em todo o estado, unindo aí hospitais públicos, privados, municipais e filantrópicos, sendo que 1.200 estão nas unidades de terapia intensiva. Esse número é 90% menor do que nós tivemos lá no pico da nossa 3ª onda, ainda esse ano, onde tivemos a Ômicron, que trouxe aí mais de 14 mil internações, sendo que 4 mil delas estavam dentro das unidades de terapia intensiva. Isso é decorrente da vacinação, a vacinação que diminuiu a internação e formas graves de doença, que era aquilo que ela se propunha realmente a fazer e o fez. Mas, como mesmo você diz, nós temos uma avidez em fazer vacinação. Alguns não tiveram. Só para se ter uma ideia,
temos hoje 2.700.000 pessoas que deveriam ter tomado a sua segunda dose e ainda não fizeram. E nós temos 10 milhões de pessoas que deveriam ter tomado a sua terceira dose e também não fizemos. Já estamos hoje na quarta dose, era uma grande demanda do governo do estado de São Paulo, que iniciou a quarta dose já em dezembro para pessoas com alguma alteração na sua imunidade. Começamos de forma antecipada, o governo federal, a vacinação para idosos no início de abril e, felizmente, o governo federal entendeu que essas pessoas eram pessoas que mereciam vacinação exatamente como forma de reforço. Passamos agora para 50 anos ou mais. Esse público era um público que já vinha realmente bastante aderente às campanhas e assim está nesse momento. Mas nós queremos progredir para outras faixas etárias, fazendo com que dessa forma mais pessoas estejam e sejam protegidas. Para isso nós precisamos um quantitativo de vacinas, por isso São Paulo não iniciará uma campanha sem a certeza de nós termos um quantitativo de vacinas para garantir as expectativas das pessoas. Secretário, e recentemente o governo de São Paulo lançou o mutirão das cirurgias, para tentar zerar a fila de operações que estavam represadas ali, especialmente durante o período da pandemia, e isso se agravou, Queria que o senhor nos atualizasse sobre a quantas anda esse trabalho. Essa foi uma grande preocupação do governo do estado de São Paulo, sob a liderança do governador Rodrigo Garcia. Nós estamos hoje com 538 mil pessoas aguardando cirurgias. Algumas delas há um ano e meio, 2, tendo como justificativa sempre a Covid. A Covid realmente acabou trazendo a necessidade de nós nos dedicarmos exclusivamente para a própria Covid e nós pedimos para as pessoas ficarem em casa, elas ficaram, agora elas estão voltando, precisando ser atendidas nesse período que nós chamamos trans-Covid. É o período que nós temos ainda casos de Covid, mas temos que atender para outras doenças. Então, dessa maneira, com essa sensibilidade do governador Rodrigo Garcia, em tratativas conjuntas com a Procuradoria-Geral do Estado, conseguimos uma autorização emergencial para que o Estado de São Paulo pagasse 2 vezes a tabela SUS para os hospitais municipais, hospitais filantrópicos como Santas Casas, e inclusive comprar cirurgias dos hospitais privados. Dessa maneira, o que nós faríamos, 25 mil cirurgias por mês só na nossa rede estadual, nós precisaríamos aí quase 2 anos para encerrar essa fila. E aí, com essa estratégia, nós vamos conseguir em 5 meses encerrar essa fila. Isso é algo muito importante, são mais de 7 especialidades com 54 tipos de cirurgias. Então, isso não é só uma política pública, é um gesto de humanidade e humanitário que tem sido feito para acolher a população. Ok, ouvimos aqui o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Obrigado mais uma vez, secretário, pela entrevista. Bom domingo ao senhor, até uma próxima. Muito obrigado, um bom domingo a vocês e a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. Muito obrigado.